Só que a hiperestimulação, ela tem um problema, né? Quando o nosso córtex não consegue frear isso. Olha, isso não é bom, isso não vai fazer bem, para aí, né? Eu, o sistema biológico vence o córtex pré-frontal. O que acontece? Acontece uma chuva de dopamina. Aumenta demais a quantidade de dopamina no cérebro. E com isso, as respostas prazerosas vão caindo. Ou seja, aquele filme sensual já não serve mais, já não dá prazer. Então eu preciso assistir algo mais pesado, né? Para quê? Para voltar a ter resposta de prazer. Entende? Então imagina assim, estou assistindo um filme que é sensual e o corpo já não sente aquele mesmo prazer. Aumento o tipo de estímulo, ou seja, do filme sensual eu passo para um filme erótico, né? Uma coisa mais leve, não sei exatamente como funciona isso, mas se a gente pensar, até mesmo a gente está falando de filme, mas hoje em dia com toda essa tecnologia, essa evolução, na palma da nossa mão a gente tem o tempo sim, todo, o né? Você tempo todo o pega o acesso, né? acesso a algo, né? Até mesmo os vídeos hoje que a gente pega, As se você tá, danças, isso. se você tá no TikTok, se você tá em qualquer rede social hoje. Isso tudo pode ser uma grande cilada, porque se você vai lá no vídeo de uma menina, de um rapaz sensual, começa a assistir, isso pode ser a porta de entrada para a pornografia. Porque vai chegar um momento que aquilo não vai te dar prazer e você vai precisar de algo mais pesado, né? E aí não serve mais o tipo de relação assim, tem que ser de outro jeito. E aquilo vai cada vez mais numa crescente em que a dopamina aumenta, aumenta, e aquela quantidade de dopamina passa a ser o normal. Então eu tenho sempre que aumentar para que as respostas prazerosas aumentem também. Isso acontece com a pornografia, com a bebida, com droga. É muito comum a pessoa começa a usar um tipo de droga que é mais socialmente aceitável e daqui a pouco ela está tendo que subir porque a resposta de prazer não é mais a mesma. E com isso, o que acontece? Aquilo que é real perde o interesse. Poxa, se eu estou com uma hiperestimulação, o que vai ser a minha esposa, o meu marido para mim? Eu não consigo mais encontrar o desejo, a sensação de prazer, de, de estar bem, né, com a pessoa que eu amo, porque não é daquele jeito, entende? E isso vira um buraco, porque aí que normalmente são quando as pessoas se queixam, buscam ajuda. Meu marido não quer mais ter intimidade comigo. Não quer mais dormir comigo, não quer mais, né? Não quer mais vida íntima comigo. Por quê? Porque está hiper mega estimulado por algo que não é real, né? E só que chega num momento que o cérebro, ele fala, tem muita dopamina aqui, eu vou desligar esse sistema.
para proteger. E aí acontece um fenômeno chamado dessensibilização do cérebro. Então, tem muita dopamina, a pessoa continua buscando aquilo, mas ela não sente mais nada. Nem o prazer com a hiperestimulação, porque o cérebro entende que aquilo está fazendo mal e ele meio que desliga, né? Os receptores ficam desligados, mas a substância continua ali. Então, nesse momento acontece um mal-estar muito grande. Algumas pessoas depressivas, né? ficam depressivas. Existe algo que é a fobia social, né? Sim. As pessoas se sentem culpadas, né? E não conseguem mais aquela sensação do início. E isso, de forma comportamental, já acaba minando relacionamentos, relações. Sim. A pessoa se distancia não só da esposa, do marido, como dos filhos. E isso vira um grande problema, que gera morte. Morte do casamento, morte das relações. Morte espiritual. Isso. E como que a gente pode, então, resolver isso, né? Primeiro, vamos para o exemplo do início, né? Eu falei que a gente come um chocolate, existe uma resposta lá da área tegmental, né, que manda dopamina, e aí eu tive a primeira resposta de sensação de bem-estar. Aí eu vou comer mais chocolate. E aí o meu córtex pré-frontal fala assim, mas será que precisa? Né? Ele está ali o tempo todo. Então, eu posso deixar esse córtex funcionar, né? E falar, não, agora eu vou comer uma fruta. E estimular a partir da razão, diminuir, comer de vez em quando doce, né? E diminuir para que haja um equilíbrio. Da mesma forma, é a vida íntima, né? A vida íntima, ela tem que ter o equilíbrio. Dentro do casamento, né? Porque existem situações que, às vezes, isso acontece na intimidade do casal, um quer uma coisa que o outro não quer, né? Então, isso tem que ser muito bem conversado e respeitado. E o nosso parâmetro é esse, né? Nossa vida é voltada um para o outro. E isso eu posso fazer transformando a minha mente, né? Para que isso seja saudável. E tudo que é saudável gera vida. E para que a gente não esteja em pecado. Então, mas quando a pessoa já está viciada mesmo, né, em altos parâmetros, ali onde a gente chegou, aí ela vai ter que fazer um trabalho de racional, de tirar gatilhos, por exemplo, o TikTok, ou sei lá o que me estimula, eu tiro do celular. Se eu tenho revistas, filmes em casa, tem que tirar, tem que fazer um trabalho racional para que não desperte gatilhos. E mais do que isso,
Muitas vezes a química do cérebro foi tão alterada, os parâmetros, que a gente precisa de ajuda médica e psicológica, né? Chega um momento que não só a, a, a pessoa não vai conseguir sair disso sozinha. Ela vai precisar da ajuda de um amigo que não julgue, que acolha a dor, né? De um médico, de uma psicóloga, de pessoas que estejam capacitadas para acolher essa dor, né? Entender que isso é uma doença e Nós, como igreja mesmo, né? Também precisamos estar ali. nós precisamos parar de ignorar isso e tratar e cuidar e tocar no assunto, porque tudo aquilo que a gente não fala, que a gente não se coloca, ganha espaço. E como ninguém fala, muitas vezes tem um membro dentro da igreja vivendo isso, passando por isso, e não sabe que pode pedir ajuda. Nem que seja uma ajuda, olha, para poder falar, conversar, ser acolhido, né? Procurar junto um médico, procurar junto algum Sim. recurso, né? E nós precisamos nos posicionar e parar de fingir que isso não acontece. Deus colocou em nosso coração esse desejo. Sim. E logo em seguida vieram, né, algumas pessoas, não foi só um casal, gente, falar, reclamar, a esposa sofrendo muito, eu me sinto um lixo, eu me sinto, né, situações assim em que abala toda a família, né? abala toda a família. Então, eu espero que tenha ficado fácil de entender. Nós desejamos fazer outros vídeos sobre o assunto, talvez abordando por Sim, outros fazendo. caminhos, né? Sim. A gente precisa abordar o tema mesmo, como a Sandra falou, a gente precisa abordar dentro da igreja, porque a gente precisa se posicionar mesmo. Como igreja, Precisa como ser corpo de Cristo, a resposta. gente precisa se posicionar, porque tem tomado muito espaço, né? Tudo isso na vida das pessoas, como a gente já falou, com, com a facilidade, com a tecnologia que tem hoje. Né? Então, não só os casais, mas os filhos, nossos filhos, todo mundo tem acesso através hoje de qualquer rede social, tem um convite para que você entre para esse mundo. Se você parar e analisar, se você está ali numa rede social, se você, às vezes, está rodando um vídeo, até mesmo quantas vezes você está ouvindo alguma palavra, algum vídeo, né, que fale sobre o Senhor e você passa para outro vídeo e entra algum vídeo, né, nesse de alguém dançando, alguém sensualizando. E se você fica mais de 3 segundos ali, Você vai ser você vai ser bombardeado. bombardeado por isso. Porque ele já entende que você, vamos dizer, foi fisgado por aquilo. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa direcionar nossas famílias e tratar o assunto. A igreja precisa tratar o assunto, precisa falar mais sobre isso. E nós estamos aqui para falar um pouco, a gente está no nosso coração isso. Nós pesquisamos bastante para falar um pouco sobre isso também. O vídeo deve estar longo, acho que deve estar dando quase uns 30 minutos,
mas é necessário, não dá para abordar o tema de qualquer jeito e a gente precisa falar mesmo sobre esse assunto, É isso. tá bom? A gente quer agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco e vamos falar mais vezes sobre isso porque é importante e a gente vai tratar isso sim. E o Senhor quer tratar isso nas famílias, quer tratar isso dentro da igreja dele. Amém? Obrigado. Boa noite. Até mais.